Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tentando ajeitar aqui, pessoal. Hoje nós vamos conversar com o Marcelo sobre apometria, tá? Então nós vamos aguardar aqui a chegada do. Boa noite, Rodrigo. Deixa eu ajeitar aqui. Nós vamos aguardar aqui a chegada do Marcelo para o nosso bate-papo sobre apometria, né? E aí, já vou informando para vocês que o espaço vai ter plantão psicológico que vai acontecer às quintas-feiras, das 17 às 20 horas. Então, nós vamos estar publicando aqui a imagem do plantão psicológico. Ainda tem uma ou duas vagas para o curso de sábado presencial, que vai ser sobre mentoria, mediunidade, paranormalidade, chakras. Quem quiser, ainda dá para se inscrever. Peraí, Marcelo já chegou aqui. Deixa eu dar oi pro Marcelo aqui. Peraí. Convidar. Pronto, deu certo aqui. Tentando virar aqui. Tô vendo os cristais, Marcelo. Isso, é bom. É que tem toda uma parafernália por detrás aqui. Olha, cada A coisa gente monta a que você me, logística, né? cada coisa que você me mostrar, eu vou querer falar depois. Ó, já me deu. Poxa vida, cristal é uma boa, viu, Marcelo? Ah, quando vocês quiserem, a gente está aqui para falar. Tem bastante coisa legal para falar. Não, já vou, quando a gente terminar, já vou marcar, porque eu tenho um monte de cristal aqui e toda hora eu quero saber como limpa, porque eu sei que tem cristal que limpa de um jeito, outro não pode limpar daquele jeito, enfim, não, já vamos combinar uma data. Mas hoje nosso assunto vai ser apometria. Só uma coisinha, Exatamente. deixa eu ver se a Juni está no grupo aqui ainda, porque eu não. Para ela avisar lá que hoje é o grupo da segunda-feira, era para estar fazendo parte aqui do nosso encontro da apometria. Vamos ver se a Juni avisa lá o pessoal. Que está todo mundo lá perguntando: vai ter grupo? Não vai ter grupo? Eu avisei todo mundo que era para estar aqui hoje. Mas vamos lá. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fátima. Boa noite para todo mundo aqui que está junto com a gente nessa live. É um prazer imenso estar aqui novamente e poder contribuir da melhor maneira possível com os conhecimentos da apometria. Vamos lá. Primeira pergunta é: o que é apometria? Legal, vamos lá. A apometria, primeiro que eu já conheço a apometria já faz muitos anos, pratico, né? Eu faço uso da apometria já faz muitos anos. E a apometria, ela nasceu através de um médico, para quem não sabe, é um médico gaúcho chamado Dr. Lacerda, Dr. José Lacerda de Azevedo, que inclusive ele tem duas publicações de livro bem interessantes que falam, né, a respeito da apometria. E tem outras publicações também de colegas que participaram desse meio. Mas a apometria, ela é basicamente um conjunto de procedimentos, né? Podemos dizer assim que é uma técnica, mas é um conjunto de procedimentos que tem como base fazer a realização do desdobramento, né, espiritual, o desdobramento dos corpos sutis, para que você possa ter um diagnóstico, né, realmente claro daquilo que está acontecendo, e você realizar uma série de procedimentos e intervenções com o objetivo de ajudar aquela pessoa que você está fazendo o tratamento. Então, basicamente, a apometria é isso. É um conjunto de procedimentos, um conjunto de técnicas que, inclusive, o Dr. Lacerda, na época, acabou meio que formalizando bem esse conjunto de técnicas. Quando eu falo formalizar, porque a apometria, embora tenha esse nome, mas ela tinha um outro nome e, na verdade, veio de uma outra pessoa, né? Veio pelo nome de hipnometria,
de um porto-riquenho chamado Luiz J. Rodrigues, que é um cara que fez uma apresentação no Congresso Espírita em Buenos Aires, na década de 60. E o que acontece? Alguns brasileiros médicos se interessaram, né, por esse tipo de conhecimento. Depois de um tempo, esse senhor fez uma apresentação, uma reunião junto com outros médicos dentro de um hospital, para apresentar, para falar, né, fazer aquela discussão de como funciona, né, essa hipnometria. E uma das pessoas que estava lá, a convite de um dos diretores, era o Dr. Lacerda. E isso chamou muita atenção dele, porque ele começou a ter um olhar um pouco diferente, do tipo, pô, então eu posso fazer isso com qualquer pessoa? Claro, né? O Luiz, na época, falou, sim, você pode fazer com qualquer pessoa. Ele falou, tá bom. E ele resolveu testar com a sua esposa, né, no final do dia, quando chegou em casa, e ele viu que funcionava essa técnica do desdobramento do corpo astral, que era, inclusive, o ponto central da hipnometria. Então, ele viu isso como algo muito interessante para ser estudado. Só que aí, claro, não teve mais contato com o criador da hipnometria, perdeu o contato, enfim, também não tiveram mais notícia. E ele queria usar desse recurso para poder aplicar nas pessoas para ver até onde isso iria. Daí começou uma série de estudos que ele fez. Então ele juntou, por exemplo, conhecimentos dentro do espiritismo, porque o Dr. Lacerda era espírita, né, na época. Ele juntou conhecimentos científicos, era um médico, né, então ele precisava trazer isso para ajudar no entendimento desse trabalho, até porque ele trabalhava em conjunto com outros profissionais médicos também. E aí ele acabou acrescentando outros conhecimentos que acabaram, de certa forma, preenchendo algumas lacunas, como, por exemplo, esoterismo, né, o ocultismo, a própria física quântica teve uma contribuição muito grande nesse processo todo de desenvolvimento, né, da apometria. E ele começou a fazer as aplicações, os testes e os estudos, né, dentro de um espaço que ele tinha no hospital psiquiátrico lá em Porto Alegre. Então aí começou a se formalizar, né, da corpo. Então ele percebeu também que o termo hipno não tinha muita relação com aquilo que eles já estavam desenvolvendo. E aí ele fez a substituição do termo, né? Ao invés de usar hipnometria, usou apometria, né? Apo é além e metria é medida, então significa além da medida. E aí fez mais sentido para que eles pudessem fazer o uso disso. Então ele começou a desenvolver e se tornou uma terapia que tem um cunho espiritual e até hoje a gente conhece aí como a apometria que muita gente fala. Hoje tem várias apometrias, né? Mas o eixo axial da apometria, tudo é baseado em tudo aquilo que o Dr. Lacerda trouxe. Tá? É importante da gente trazer a luz nesse ponto, porque foi ele que trouxe, incorporou, né? Ele deu estrutura, forma, acrescentou os conhecimentos, foi para um campo de teste, viu os efeitos, e ele foi montando uma série de técnicas baseado naqueles conhecimentos que ele tinha. Né? Então, a apometria hoje, basicamente, é uma terapia espiritual que faz esse desdobramento e, claro, que a partir disso você consegue fazer uma série de coisas. Então, basicamente é isso. Como que é feito esse atendimento? Então, a pessoa, ela... como que é feito o atendimento? Eu ia unir com uma outra pergunta, mas fica essa primeiro. A pessoa precisa ter um determinado problema? Como que é? Como é que você sabe que a pessoa precisa desse tipo de atendimento? Legal essa tua pergunta, porque, assim, muitas vezes as pessoas procuram alguma coisa que ajude porque ela já foi, por exemplo, foi no médico, não teve uma solução, é uma situação que não se resolve, né, por mais que tenha buscado, né, algumas intervenções terapêuticas, não conseguiu ter o efeito desejado, ou não conseguiu alcançar, né, a solução. A pessoa sempre procura cometer com basicamente aquele último recurso, assim, eu já procurei de tudo, né? Aliás, é muito comum isso, né? A pessoa procura isso quando já foi para tudo quanto é lugar
e não conseguiu resolver isso. Então, a apometria ela acaba ajudando bastante. Então, pode ajudar, por exemplo, vamos dizer assim, problemas no seu entorno espiritual, né? Eu costumo falar dessa forma. A apometria ajuda a gente a entender esse entorno espiritual, como está o seu entorno espiritual, né? Como é que está a sua energia, o que você traz de ressonância, seja do presente, passado, enfim. Então, dá para você fazer o atendimento da apometria de algumas formas. O mais tradicional, que é o que o Dr. Lacerda desenvolveu, é o trabalho em grupo. Então, tem uma pessoa que é a responsável, né, o apômetra, o dirigente responsável, né, a pessoa que lidera o procedimento, o operador. Ele tem pessoas que contribuem nesse processo todo, são voluntários, alguns são médicos, outros são até mais sensitivos, enfim, mas pessoas que estão ali se doando para ajudar. Então, existe essa forma de fazer esse tipo de atendimento. Isso é muito comum, esses grupos, você encontrar em casas espiritualistas, algumas casas espíritas, não todas, a gente sabe que tem se tornado cada vez mais raro. Grupos, né? O pessoal às vezes faz grupos com atendimento terapêutico dos mais diversos. Então, dá para você fazer esse atendimento. E também dá para você fazer ele em dupla, né? Vamos supor que você... Hoje tem uma modalidade da apometria clínica, onde você pode fazer você, o operador, né, o terapeuta, uma pessoa que fica como se fosse ponte, né? E a pessoa que você vai realizar o atendimento. E você tem também aquelas situações em que você não tem ninguém para te ajudar, mas a pessoa está ali, né? E isso foi interessante porque aconteceu muito comigo, Fátima. Eu sempre fui voluntário em casa espiritualista, você conhece um pouco da minha história. Só que eu comecei a atender terapeuticamente fora. E alguns casos, a pessoa apresentava problemas, mas que você percebia que a apometria se encaixava bem, por exemplo, problemas energéticos, espirituais, mas a pessoa, por alguma razão, ela não queria frequentar uma casa, um lugar, seja porque às vezes é uma coisa que tem a questão da intimidade da pessoa, ela não se sente à vontade, né, no meio de que tem mais pessoas, às vezes quer uma coisa só você e o terapeuta, ou a pessoa teve alguma experiência que não foi muito agradável, né, às vezes no centro, esses grupos, então ela busca um atendimento particular. E isso acabou acontecendo comigo em alguns momentos. Como eu já tinha conhecimento da apometria, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos lá, né? A espiritualidade pode nos ajudar de alguma forma. E eu comecei a fazer alguns atendimentos com a pessoa ali. E foi tendo bons resultados, bem legais. Casos da pessoa, às vezes, por exemplo, tem uma determinada dor e depois não tem mais, mas você perceber que na apometria tinha lá uma causa, uma situação. Então, eu fui tendo essa experiência e, obviamente, eu comecei a usar isso como uma ferramenta terapêutica também. Então, dá para você atender apometria em grupo, que é o mais tradicional, em dupla, e dá para você fazer de forma individual. Na verdade, Agora, em grupo ou em dupla é como se fosse tendo pessoas para sustentação, seria isso? exato, num grupo, pessoas que dão sustentação, e dependendo do que é feito na apometria, também tem a questão das situações que pode algum médium sensitivo trazer de informação que sempre acrescenta, sempre dá muito valor, né, àquilo que está acontecendo, porque às vezes a pessoa tem uma percepção que acaba acrescentando ou fazendo muito sentido no trabalho que está sendo feito. Em grupo isso é muito comum acontecer. Em dupla também, tá? A pessoa acaba trazendo informações que acaba ajudando a fazer um pouco mais de sentido. O atendimento individual, só você a pessoa, você não tem essas facilidades. Certo. Mas, dependendo do treinamento que o apômetra tem, ele acaba, com a sua sensibilidade, com a sua percepção,
acaba também captando algumas coisas. E aí existe uma diferença, você trazer isso muito para o campo terapêutico, para conversar, para entender o que está acontecendo e também, junto com a pessoa ali que está recebendo esse tratamento da apometria, a gente juntos vai buscando um sentido para aquilo, né? Quando a gente entende que faz um sentido, então a gente consegue dar uma orientação mais adequada, um encaminhamento. Eu já tive casos da gente perceber assim, o problema da pessoa não é só que ela tem um problema de energia, ou a pessoa tem algum tipo de implante, depois se vocês quiserem a gente pode falar mais a respeito. Mas às vezes o problema é mediunidade não trabalhada. A pessoa é médium, ela precisa trabalhar isso, desenvolver a sua mediunidade, e ela precisa de um direcionamento. Quando a gente percebe isso, é claro, aí você tem que conversar com a pessoa para saber se ela já teve algum contato, se já teve alguma experiência, ou ela pensou nesse assunto, né? Então, tem várias situações que podem acontecer que a gente consegue dar um andamento, um direcionamento. Mas A a gente pode apometria, pensar que essa energia parada, é assim que eu vou falar, essa energia parada, ela pode adoecer a pessoa. bom, tem várias visões que a gente pode ter sobre doença, né? Mas uma delas, sim, é a questão da psicossomática, metafísica, que, querendo ou não, interfere no nosso processo energético. A gente costuma dizer assim, tem gente que gosta de dizer que o problema dela é o obsessor, é não sei o que, encosto. Mas é um problema que ela criou, ela nutriu, por conta de questões emocionais. Um momento que não está legal, não está bem, está acontecendo tal coisa, ou aquilo foi se somatizando ao longo do tempo, a pessoa tem um problema de energia parada, porque na verdade é isso, né? Quando você tem um problema, por exemplo, vou citar aqui uma situação, a pessoa tem problema de garganta. Às vezes é o fato da pessoa não falar aquilo que ela precisa falar, expressar, e aquilo fica represado. Então fica parada a energia, dá problema no chakra, né? E por aí vai. Claro que você com a apometria consegue ajudar a pessoa, mas também você precisa, de repente, às vezes até acrescentar com outras terapêuticas, conversar. Por isso que eu acho que a apometria e você conseguir desenvolver bem a parte da psicoterapia junto com a pessoa, você acaba entendendo a causa junto com ela e trabalhando isso da melhor maneira possível, né? Então você consegue mexer na energia, mas você precisa dar essa consciência para a pessoa. Ora, o teu problema é por conta disso. Às vezes, é claro que depende da experiência do terapeuta, mas às vezes a pessoa, só no que ela fala, você já começa a perceber qual que é onde que está o buraco ali. Tem uma pergunta já aqui, ó. Opa. Eu não ia tocar nesse assunto, Ana Lu, eu ia formar de outra maneira, mas amei. Por que existe preconceito contra a apometria em muitas casas espíritas? Olha, isso é uma coisa bem interessante, viu, Fátima? Eu não vou dizer que é preconceito. Eu acho que cada um vai trabalhar no seu quadrado. O que eu quero dizer com isso? A casa espírita, ela tem os seus procedimentos nesse âmbito. Por exemplo, se a gente for falar de uma casa espírita, do trabalho que ela faz, ela vai usar as suas terapêuticas espíritas. O que seria a terapêutica espírita? A palestra, o passe, a água magnetizada, né, a evangelização, a doutrinação, enfim. São ferramentas que ela já tem, entendeu? Tanto é que hoje, é até interessante falar nisso, que a apometria não é uma terapêutica espírita, tá? E as pessoas confundem muito isso. Embora o Dr. Lacerda, por ser espírita, ele tinha esse desejo, batalhou bastante para isso, mas as próprias pessoas do meio espírita, elas não aderiram a esse movimento da apometria. Então, por isso que há essa diferença. Uma outra coisa também que eu vejo acontecer muito é que, assim, mediante essa terapêutica espírita, eles só vão até um certo ponto. A apometria é uma terapêutica que ela vai mais profundo no ser humano, né? Ela vai mergulhar mais a fundo.
e muitas vezes eles não têm o devido preparo para lidar com coisas mais pesadas, porque a apometria mexe com isso, né? Com energias mais pesadas. E às vezes, quando eles fazem a introdução da apometria numa casa espírita, eles acabam não preparando o pessoal para isso. E aí acaba um se afastando, o outro não quer saber. E aí, claro, que a apometria você mexe com campos bastante sutis, com energias bastante pesadas, e a espiritualidade do outro lado, né, não da luz, do outro lado, ela acaba trabalhando para desarmonizar aquele grupo. Então é muito fácil eles começarem com um grupo de apometria, daqui a pouco desfazer, porque não tem estrutura e amparo espiritual para mexer com aquilo. Olha, já Então conheci acaba várias. dissolvendo. Eu conheço muitas casas que começaram e depois viram que não tinha preparo para isso. Quais são as casas, aí eu vou dizer assim, que mais aderiram à apometria? As casas umbandistas, porque há uma afinidade de energia por conta disso. E uma outra coisa também que faz com que as casas espíritas não aderem é porque o conhecimento que o Dr. Lacerda trouxe da apometria envolve muito ocultismo, esoterismo, e esse é um campo que diverge muito com algumas coisas do espiritismo. Então, o pessoal acaba não encontrando uma, digamos assim, uma afinidade, uma sintonia. Então, acaba não É, aderindo. Então, eu não vejo nem como preconceito, eu vejo como uma falta de conhecimento ou até mesmo uma falta de preparo para lidar com uma terapêutica diferente daquilo que eles estão habituados. eu já vi várias situações de casas que tiveram, ou grupos que tiveram problema de mexer com determinadas energias, não dá conta, e aí, de repente, o grupo desanda, as pessoas adoecem ou coisas acontecem, então acaba não só parando o trabalho, mas o grupo acaba sendo desmontado porque eles ficam com medo da situação. Exatamente. A Casa Espírita trabalha com desobsessão. Com desobsessão. Qual a diferença da desobsessão para a apometria? Legal essa pergunta. Desobsessão, pelo menos da maneira como eu conheço, né, ela pode acontecer de uma maneira, digamos assim, ou inesperada, ou às vezes até num outro contexto, mas numa casa espírita você tem o entendimento de que precisa haver uma comunicação com o objetivo de você orientar aquele espírito obsessor, trazer luz a ele, ao que está acontecendo. É uma orientação, né? Ou até doutrinação, como muitos falam também. Então você tem esse foco, esse objetivo dentro do trabalho da desobsessão, tá? Isso dentro da casa espírita. A apometria, ela não é uma técnica voltada para isso. Embora a obsessão pode aparecer nas mais diferentes situações, inclusive em trabalhos apométricos também. E aí você consegue lidar com isso. Então, assim, não é uma técnica voltada para isso. Mas eu acho até legal a gente falar sobre essa questão da obsessão, porque ela pode acontecer em qualquer situação. A apometria permite a gente mexer muito no vespeiro, né, o vespeiro do ser humano. E às vezes você tem ali uma figura que está junto com ele, né? Está encostado ali. Então, dentro da apometria, você consegue trabalhar também para ajudar a fazer a desobsessão. Mas não é o foco principal da apometria. A apometria mexe com o indivíduo encarnado ali. Mas pode acontecer, sim, de surgir uma situação de aparecer um obsessor e você ter a oportunidade de fazer o encaminhamento dele, sim. Tá. Mas não é todas Deixa eu as ver se eu, apometrias que deixa eu ver se fazem eu isso. entendi a história aí. Na Tá. desobsessão, já trabalhei muito em desobsessão antigamente, né? Na desobsessão, o foco é você trazer a interferência, o espírito, conversar com ele, fazer o encaminhamento do espírito, apesar de que às vezes a entidade está ali, ela não está afim de conversa, enfim.
cada um tem seu livre-arbítrio e tal. No caso da apometria, não é o foco conversar com o espírito. Na verdade, é desdobrar o corpo astral, é isso que eu entendi. Exatamente. Você fazer o Desdobrar o trabalho. corpo astral para fazer o trabalho no corpo astral daquela pessoa. Exatamente. O que não impede da gente identificar um processo obsessivo ali, tá? Isso pode acontecer, né? O obsessor pode aparecer em qualquer lugar, tem consultório médico, né? A questão é que o médico não sabe o que fazer. O espírita bem treinado sabe, o apometra bem treinado sabe, um terapeuta bem treinado sabe como lidar com isso, né? Um terapeuta mais da área integrativa holística. Então, você, se aparecer, é o que eu sempre falo para as pessoas. Se você sabe lidar com isso, né, sabe trabalhar essa questão, por que não? Trabalhe, porque às vezes o problema da pessoa, dentro do que você está fazendo ali, é a obsessão também, por que não? Né? Aí você faz o encaminhamento, não precisa focar na doutrinação e tudo mais. Na apometria, você tem algumas manobras que você faz, usando, por exemplo, o que eu chamo de impulsoterapia, que é os recursos dos impulsos magnéticos, que você faz com estalo, com estalar de dedos, né? Você consegue mostrar alguma coisa para ele, fazendo também esses movimentos de encaminhar ele para o passado, para ele ver o que está acontecendo, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou tratando uma pessoa e de repente, em grupo, né? E de repente apareceu o obsessor que está ligado àquela pessoa. Na desobsessão, você vai ter aquela coisa da orientação, né? Conscientização e tudo mais. Na apometria, eu posso usar manobras de, por exemplo, mostrar para aquele obsessor o que aconteceu para ele estar ali naquela situação também, fazendo esses movimentos da impulsoterapia, indo, por exemplo, na vida em que se originou isso, né, naquela vida passada em que se originou isso. Eu posso fazer esse tipo de movimento. Isso também ajuda a conscientizar, porque o obsessor sempre vem com a carga de ser a vítima, né, da situação, em alguns casos. E aí, quando a gente mostra, ele vê que não é tão vítima assim. Né? Então, é uma forma também de conscientizar. Mas é aquilo que a gente vê. A desobsessão é uma coisa focada para orientação, e a apometria não é focado para desobsessão, mas pode acontecer essa situação. A apometria, então, ela é focada no desdobrar desse corpo astral, você vai encontrar ou doenças, ou melhor, desculpa, você vai entrar em contato com vida passada da pessoa, pode Sim, entrar, pode. com processos, como você falou, de implantes, de doenças, é esse processo. É o Exatamente. que está levando a pessoa àquele momento de vida, àquela situação que ela está vivendo. Exatamente. O que ela acabou atraindo, né? Qual foi, nessa abertura que ela deu, né? O que acabou acontecendo com ela. Então, ela pode ter, por exemplo, uma obsessão, como a gente comentou aqui. Ela pode ter uma espécie de implante energético, eu vou falar nesse termo porque fica mais fácil. O que seria um implante energético? Algum mecanismo, alguma coisa que fica no campo da pessoa e ao ficar no campo da pessoa pode provocar algumas situações. Pode provocar dores, pode provocar incômodos, pode sugar a energia vital dessa pessoa e isso fazer com que a pessoa adoeça também. Isso é uma possibilidade. Questões no âmbito mental, então, por exemplo, formas, pensamentos, vínculos psíquicos com outros seres, com outras formas, você consegue auxiliar a fazer essa desconexão, tá? E também fazer, por exemplo, tratamentos, né? Você encaminhar a pessoa para um hospital espiritual, tratar aquela doença, ajudar no desbloqueio daquela energia, encaminhar ela para outros lugares dimensionais para também receber ajuda, tratamento. Então dá para fazer muitas coisas. E também a gente deve levar em consideração que às vezes o problema da pessoa pode também estar ligado a terceiros, né? Então às vezes a pessoa ela está convivendo num meio em que ela está sendo a captadora
de energia dos outros dos e outros. aquilo baixa muito a vibração dela. Às vezes é um problema dentro de casa, né? Não necessariamente é ela, mas às vezes ela está captando o que está acontecendo, seja com o pai, com o filho, com a esposa, com o marido, com qualquer outra pessoa com que ela se relaciona, e pela sensibilidade, e em alguns casos mediunidade, ela acaba sofrendo com isso. Isso também pode acontecer, tá? Uma vez que a gente trabalha isso, harmoniza a casa, faz também uma limpeza na casa, estende isso também para as pessoas que estão nessa casa, ajuda a amenizar um pouco o impacto. Mas também, como eu falei, depois que você faz a apometria, a gente vai vendo se há uma necessidade de fazer mais ou também dar uma orientação para a pessoa, conversa com ela, para ela também buscar alguns recursos que estão um pouco fora da apometria. Você comentou no início, né? Os cristais. Às vezes você recomenda um cristal para ajudar ela no ambiente que ela mais está na sua casa. A pessoa se sente energeticamente muito atacada, muito desprotegida. Então você dá recursos para ela buscar se fortalecer cada vez mais, né? Sim, porque senão a pessoa vai buscar atendimento e vai continuar com a mesma vida. Ó, tem duas coisas aqui, ó. Uma é uma pessoa, Fátima, dizendo: eu sabia muito superficialmente sobre a apometria, amando os conhecimentos. Mas peraí que tinha uma outra pergunta aqui. Ah, vibriões, larvas, chips e etc. são removidos do corpo espiritual pela apometria Sim. e precisa muitas sessões? Não necessariamente. Alguns casos precisa de algumas sessões. Dependendo da Aí situação, você né? precisa, você tem que, como eu falo, atendimento, você tem que avaliar a pessoa, como é que ela está. Sempre na primeira apometria a gente se percebe um pouquinho mais pesado, mas aí você vai é, deixando para fazer outras sessões para poder ir para outras camadas, para outros problemas. Mas é sempre acompanhando a pessoa terapeuticamente e, claro, dando as orientações, porque é aquela história. A pessoa atraiu tudo isso porque ela deu uma abertura, né, dentro dela para isso. Então a gente precisa também descobrir o que fez com que ela desse essa abertura, né, para que a gente possa, então, ela não ser tão vítima. É assim, eu poderia fazer sempre a apometria de quando em quando, mas é importante a gente entender qual que é a causa emocional disso também, né? O que emocionalmente está causando da pessoa estar dando essas brechas, essas aberturas, se é dela, se é de terceiros, como a gente comentou. É por isso que tem que fazer uma investigação, conversar e fazer o tratamento, né? Mas, a grosso modo, poucas sessões você já ajuda bastante a pessoa com relação a essas questões apresentadas. O Marcelo, é muito fácil carregar a doença dos outros. Concorda comigo? Sim, Tem um concordo, né? livro que a gente estava estudando, que é A Psicologia da Alma, do Joshua, e ele falava muito disso, como é fácil você carregar, porque nós somos uma rede, uma grande rede. Então, um interfere no outro, tá? Então, eu acredito que isso acontece muito. Tem outro ponto, que é nossas vidas passadas. Fala um pouquinho disso. Sim. A apometria, ela permite com que você também faça uma investigação nessa questão que envolve o passado. Claro que, em alguns casos, e por isso que eu falo que é importante conversar com a pessoa para a gente ter um entendimento do que é, de fato, que ela está vivenciando, para a gente poder ter um entendimento de se aquilo tem a ver com alguma coisa que ela traz de vida passada. E quando você percebe isso, tem uns recursos que a apometria permite você fazer esse desligamento, vamos dizer assim, né? Que é a despolarização de memória, né? Você consegue fazer isso com a pessoa e ajuda ela. Tive um caso até à distância bem interessante, que é uma moça que ela estava passando por alguns problemas e tudo mais, e como ela morava fora de São Paulo, não dá para fazer atendimento presencial, fiz um online com ela. E foi interessante porque nesse atendimento online,
a gente conseguiu fazer essa despolarização à distância mesmo, e na hora ela sentiu desconectar alguma coisa dela. Né? E aí, quando ela sentiu que desconectou, ela já sentiu-se mais leve. Então, para a gente ver como uma ressonância de uma situação do passado pode influenciar. O que eu faço, né, para poder ter mais uma clareza, uma certeza assim, se é algo do passado ou não? Eu uso, por exemplo, alguns gráficos que eu criei para poder ter uma identificação, um diagnóstico, se aquilo que a pessoa tem, por exemplo, vamos supor que ela seja um implante, vampirismo, energia de terceiros e outras coisas mais, eu consigo com esses gráficos identificar. E às vezes aparece ressonância do passado. E aí quando vem ressonância, a gente pode desligar através dessa técnica da despolarização de memória. E aí a gente pode depois trabalhar com uma repolarização positiva, né? Então, que também é uma forma de você alinhar a mente da pessoa, a energia da pessoa, ela como se fosse um processo curativo ali para trazer um alívio depois dessa desconexão. Puxa, muito bacana. Todo mundo pode passar por apometria, porque tem tratamento que, por exemplo, quem tem pressão alta, quem tem descompensação, né, doenças que trazem, não podem passar. No caso da apometria, isso acontece ou isso independe de problema? Isso depende de problema, tá? Porque é uma técnica praticamente espiritual, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma regressão, Regressão. onde a pessoa ela vai relembrar aqueles conteúdos do passado, e esses conteúdos podem mexer com ela de uma maneira muito profunda. Aquele momento de catarse, de liberação das emoções, um choro, isso pode mexer fisicamente. Então, aí você tem que prestar atenção nessas questões, né? Se a pessoa tem pressão alta, se ela é cardiopata, e outras coisas mais, porque isso faz mais sentido. Agora, na caso da apometria, não há necessidade da gente se preocupar com isso, porque a intervenção, o comando é puramente do apômetra. A pessoa só vai ser assistida. Ela pode sentir uma coisa aqui e ali, mas ela só vai ser assistida. Mas o Então, não há processo todo é feito pelo apômetra. Entendi. feito pela apômetra. Não vai ter, Tá? tá. Não vai ter uma O apômetra, ressonância direto nos sentimentos dela. Tá. não. O apômetra faz todo o movimento. E a pessoa, ela pode ali naquele momento estar deitada, relaxada. A gente sempre orienta, né? Nesse momento que você está aqui, eleva os seus pensamentos, procura deixar sua mente mais tranquila, pensa numa coisa que seja boa para você, né? No que você acredita, porque a pessoa vai entrar numa frequência diferente. E aí a gente tem mais facilidade para fazer a intervenção apométrica, né? Olha, mais uma coisa, porque eu conheço casos de pessoas que fizeram várias apometrias, na verdade, várias em vários lugares diferentes. Eu entendo que tem uma diferença de energia também, com o teu pensamento sobre isso, essa é uma questão. E a outra é crianças e adolescentes. Podem passar, não pode? O Tá, parente, ou pai e mãe é uma ponte, como que fica? não, criança e adolescente pode passar pela apometria, não tem problema nenhum. Tá? A gente tem experiências de crianças que assim, o problema não, a gente olha a criança como uma criança, como um ser frágil, mas a gente esquece que por detrás daquele É ser um frágil espírito. tem um espírito. E é um espírito que muitas vezes traz questões das mais diversas, né? E até questões pesadas, né? Obsessões, outras coisas mais. Então, você pode trabalhar assim. Adolescente é excelente, né? Porque tem adolescentes que muitas vezes eles captam muitas coisas das pessoas e eles não sabem lidar com isso. Eles não sabem. A gente já adulto já não sabe lidar com isso, mas o adolescente, né? E às vezes ele entra em crise ou piora a crise dele. Então, a apometria pode ser muito bem interessante para esses casos também. A tua pergunta anterior. Nem lembro mais, mas é que você foi falando, eu me lembrei, era até ligada à ponte. Porque assim, ó, no tempo que eu trabalhava com a desobsessão, acontecia de a pessoa não vai
Então, alguém é a ponte. Então, o trabalho é feito na pessoa que está mentalizando aquele que não foi por algum motivo, porque está numa situação, ou porque não quis e tudo Uhum. mais, né? E tinha uma questão de que, às vezes, a pessoa que estava no papel de ponte poderia também não ficar bem, porque ela acaba trazendo as dificuldades, doenças, isso tudo que estão na outra pessoa. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Olha, é interessante essa pergunta. Eu lembrei até do que você me perguntou anteriormente, mas depois eu respondo. Vamos focar nesse aqui. Eu penso o seguinte: é, as pessoas que trabalham com apometria, seja o próprio apômetra ou os colaboradores, eles têm que estar muito em sintonia, têm que estar muito bem para poder lidar com isso, porque sim, as suas próprias questões podem interferir e às vezes você sendo ponte, cada um é de uma forma. Tem pessoas que lidam bem com isso e tem pessoas que já estão fragilizadas com as suas próprias questões pessoais e às vezes o fato dela ser ponte, ela acaba também tendo uma ressonância com aquilo que Que é está dela. vindo da outra pessoa. Então acaba sendo, eu vejo assim, nada é o acaso, né? Por alguma razão você se tornou ponte, não outro, ou outra, né? E às vezes aquilo mexe porque você também está vivenciando aquelas questões, você também tem aqueles problemas. Então às vezes pode ser uma forma de você aprender com isso. Por isso que às vezes esse choque, né? Eu faço muito comparativo com a constelação, né? O representante, ele não é representante ao acaso. E às vezes as questões que quem ele representa ali, às vezes as questões que estão envolvidas também refletem com as questões que ele tem, enquanto indivíduo, enquanto ser. E às vezes é como se fosse uma cura meio que extensiva, sabe? Está tratando uma pessoa, mas ele também está recebendo aquele benefício, de uma certa forma. Ou ele é colocado a fazer uma reflexão profunda sobre as suas questões, porque existe um paralelo com as questões do outro também. Então, nada é um acaso. Mas a gente precisa também orientar sempre as pessoas que participam da apometria que você precisa tomar sempre cuidado para não se envolver com as questões dos outros. Nós somos apenas os instrumentos espirituais. A gente pode sentir o impacto daquela energia, mas a gente precisa aprender a diferenciar o que é meu, E né, o que é do outro. e o que é do outro. Então, você ter um grupo de apometria também entra numa questão de você sempre trazer um esclarecimento, uma orientação, a gestão de grupo, ela é muito importante porque sempre alguém vai ter algum problema, sempre alguém vai ter alguma, vamos supor, naquele dia, eu não estou bem, né? Sempre chega alguém que não está bem, sempre tem alguém que tem alguma outra coisa. Então, a gestão de grupo é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Então, a apômetra, além de ser apômetra, ele tem que aprender a lidar com o grupo, né? Ele Então, é tem que interessante. coordenar o grupo, é o alicerce do grupo, né? Porque precisa de uma Exatamente. liderança. Em tudo tem que ter uma liderança, né? Alguém que está lá e E, que está podendo olhar tudo o que está acontecendo no grupo. e a gente sempre fala sobre isso, né? Você quer ter grupo? Legal. Mas você precisa aprender a fazer a gestão desse grupo, porque cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de uma maneira. É, é que nem uma casa espírita, espiritualista. Você sempre vai ter aquele que é mais sensitivo, sempre aquele que é de um jeito, tem um que vê mais, tem um que não vê nada, né? Tem aquele que tem um problema X. Então você precisa aprender a coordenar tudo isso da melhor maneira possível. É. E Não como é, não é você simples, né? não é, até porque, que nem você falou, né? É, uma pessoa que vai ser atendida, isso acontece também no atendimento terapêutico, né? Uma pessoa que vai ser atendida, ela vai ter interferências. Ela vai trazer. Assim. E aquelas interferências, elas podem trabalhar para desarmonizar o próprio grupo para exatamente não fazer o trabalho. Né? Exatamente. Então você tem que estar atento para entender, olha, gente, está entrando alguma coisa aqui que tanto é de um espírito, né, vamos colocar obsessor ou um espírito em aprendizado, do que da própria pessoa. Ela pode ter aquela energia de desarmonia, de confusão, e ela pode trazer isso para o grupo. Fala.
eu ia te dizer o seguinte, isso acontece já antes do trabalho. Ah, menino! Só antes do trabalho. Por exemplo, hoje eu não posso ir. O outro, eu não estou bem. Então você já está percebendo que existe alguma coisa que já está vindo, que já está mexendo com o grupo. É. Por isso, voltando naquela questão que você trouxe, né, falaram, né, das casas espíritas, do preconceito, na verdade não é o preconceito, é a questão do preparo também. Nem todo mundo está preparado para mexer com isso, né? Então você precisa do quê? A apometria é muito legal de fazer, de trabalhar, mas você precisa, sempre que possível, estudar, tá sempre amparado na luz, sempre procurar trabalhar o grupo. Se você trabalha de forma individual ou em dupla, preparar suas condições para isso, entendeu? Porque você nunca sabe com o que você vai lidar. Eu brinco que o ser humano é que nem Kinder Ovo, né? Você nunca sabe o que tem dentro, né? Sempre tem uma surpresa, boa ou ruim, né? Então você precisa Sim. aprender a lidar com essas surpresas, porque o inesperado pode acontecer, Porque né? você não E as conhece pessoas ninguém. às vezes não estão preparadas para É. isso. Nós não conhecemos ninguém, na verdade, estamos tentando nos conhecer. Eu utilizo muito, até mesmo para os atendimentos, uma frase que você acaba tendo mais contato com pessoa que vem do espiritismo, holística, etc. E eu digo assim, ó, no espiritismo eles falam, ó, um dia antes o trabalho já começa. Que a pessoa já está sintonizado naquele horário, já está sintonizado que vai fazer um tratamento. Então, ela e todo o campo dela. Porque não é um corpo físico, é um campo de energia. Então, normalmente você já começa a sentir um dia antes. É o que você falou, as pessoas precisam estudar muito. Hoje em dia, na verdade, não é hoje em dia, já faz um tempo, Marcelo, que eu penso assim, já faz um tempo não, já fazem anos, que eu penso como as pessoas trabalham sem ter essa consciência. Que você percebe que assim, em todas as áreas, pode ser na psicologia, no direito, na medicina, como que você consegue atuar sem ter esse conhecimento de estar perto de uma pessoa ou tocar, dependendo da situação, você vai tocar a pessoa, porque você está dentro de um campo e aquilo pode ter consequências se você não tiver o conhecimento, que é o que você disse, né? Mas graças a Deus, eu acho que cada dia isso está ampliando mais, né? As pessoas estão mais buscando algo além, porque acho que o tratamento ortodoxo, Sérgio Filipe, que gostava de falar cartesiano, ele usa muito essa palavra, né? O trabalho cartesiano começa a não ter mais o mesmo funcionamento. Por quê? Porque hoje a gente não entende só aquela matéria. A matéria física é só uma parte de todo um processo que está acontecendo dentro dela, né? Mas é muito bacana. Marcelo, e aí a pessoa, como que ela faz? Ela tem que agendar um horário, aí é feito uma anamnese, provavelmente, né? Sim, sim. A pessoa marca, se for o trabalho do grupo, né, você marca um dia para conversar com a pessoa. E aí, claro, dá para você até respondendo já aquela outra questão, né, que você levantou, né, a questão da ponte, né, e outras coisas mais. Dá para você trabalhar, inclusive, à distância. A pessoa não necessariamente ela está ali, porque às vezes a pessoa está internada no hospital, a pessoa está numa outra situação que ela não pode estar ali presencialmente. Então você consegue fazer à distância, mas é interessante assim, ó. É legal conversar com a pessoa, fazer ter uma ideia do que está acontecendo, explicar para ela o que é apometria, porque às vezes a pessoa procura apometria achando que é para desfazer trabalho, para resolver problemas amorosos, e a coisa não é bem assim, né? A apometria é uma técnica para ajudar a pessoa nos seus problemas espirituais e energéticos, mas a pessoa ela precisa entender que ela é responsável pela sua vida e pelo que ela faz, né? Então a gente conversa, orienta, explica o que é apometria, o que acontece, o que não acontece, e cada apômetra faz o seu jeito, da sua forma, né? E, como eu falei no início, embora a apometria tenha um eixo axial ali, cada um vai pegar aquele conhecimento e vai trabalhar de uma maneira muito própria, né? Alguns vão seguir uma linha mais da apometria clínica, com outra pessoa, outros vão seguir uma linha
clássica da apometria, com um grupo, de acordo com o que está na literatura do Dr. José Lacerda. Tem pessoas que vão fazer totalmente diferente, vão adaptar para aquilo que ele tem no seu espaço. E como eu fiz, eu acabei me adaptando porque eu estava sozinho, né? No consultório, e você tem pessoas que você precisa fazer essa intervenção. É todo mundo? Não. Mas você precisa usar da apometria. Então, você faz uma anamnese, conversa, e aí você pode fazer com a pessoa ali presencialmente. Tem alguns casos que a pessoa já me conhece, a gente faz a distância, e aí depois eu faço contato com ela para saber como é que ficou, marco um horário, ela fica quietinha, né, no canto dela, eu faço a minha conexão com ela e a gente faz o trabalho da apometria. Porque na apometria tem uma coisa que eu acho muito legal de compartilhar, que é o seguinte: a gente acaba estudando muito sobre o psiquismo, né? Principalmente essas conexões psíquicas, né? Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, que para você entender como é que a gente se vincula a uma outra pessoa, basta você pensar nela. Você pensou, você já está em contato com a energia dela. E aí você pode fazer o trabalho que você precisa fazer, né? Claro que voltado para o bem, evidentemente, né? Então, dá para você fazer isso, dá para você fazer uma anamnese. Eu tenho meus gráficos, eu faço as medições nos gráficos com a pessoa ali. Você falou que Já são dou gráficos que você... São ferramentas que você criou, então. Tá. isso, mediante a minha necessidade. Porque eu precisava ter uma certeza. Então, eu usei a radiestesia como uma forma de poder usar esse gráfico, né? É um gráfico simples, mas que me ajuda muito a ter um entendimento do que está por detrás. E aí eu faço, quando eu faço a apometria já focado naqueles pontos, depois eu vejo com a pessoa como é que ela está, vou conversando, para a gente também ter um retorno, né? Saber se a pessoa ficou bem, se tem alguma coisa que ela sentiu durante o processo da apometria. Alguns casos as pessoas relatam, me senti mais relaxado, relaxada, nossa, dei uma viajada, não dormi enquanto estava fazendo. Então, cada um tem um retorno muito interessante. Já aconteceu de ter caso da espiritualidade dizer que não pode mexer naquela pessoa? Olha, eu já tive um caso, assim, há muito tempo atrás, aqui na época do Tupi, que a gente fez em grupo, e que era um caso assim, de simbiose, mas era um caso de simbiose em que a pessoa que veio para tratamento, ela estava aprendendo e ela estava resistindo ao processo de ajuda. E aí você não tem muito o que fazer. Não Esse tem acho que muito foi o o que único fazer. caso que eu peguei. Não tem o que fazer, porque assim, nitidamente a pessoa ela quer tirar o problema sem mexer em certas coisas. Então não tem muito o que fazer. É. Aliás, eu até, baseado nessa experiência e outras também, não só com a comitê, mas com outras técnicas, você acaba entendendo o seguinte: a pessoa precisa saber o que você faz, como você faz, e se ela está disposta a isso. Porque não existe milagre, existe movimento que a própria pessoa tem que fazer. E Se porque ela a não gente também não quiser, trabalha sozinho, né, Marcelo? A gente trabalha junto com a pessoa. A gente não exatamente, trabalha sozinho. Isso é uma coisa que eu sempre falo, olha, eu não trabalho sozinha, junto com a pessoa. Por isso é muito importante essa afinidade, empatia, né? Empatia. Tem uma pergunta exatamente. aqui e a gente vai encerrar. Se Tá, for possível responder. Ih, acho que travou aqui, gente. Peraí. Caiu a internet do Marcelo. Vamos dar um tempinho para ver se ele consegue voltar? Se não, Fátima, a gente deixa a tua pergunta e ele responde, escreve, tá? Pessoal, acho que caiu aqui. A pergunta da Fátima era: se for possível responder, ele caiu. Se for possível responder, quando indicar a apometria? Então, a gente vai fazer a pergunta para ele e aí depois a gente coloca aqui a resposta, tá bom, Fátima? O que eu queria falar para vocês? Infelizmente, Marcelo, caiu a internet dele,
Marcelo já tinha conversado conosco sobre cromoterapia, tá? Tem como vocês encontrarem o Marcelo no Instagram, mas depois eu posso colocar aqui o Instagram do Marcelo, mas com certeza eu vou chamar o Marcelo por causa dos cristais, tá? Marcelo mexe também com constelação familiar, uma série de coisas, mas eu vou convidar ele daqui uns meses para não ficar toda hora no pé dele, para vir falar conosco sobre cristais, como lidar, como limpar, o que é bom, o que não é bom, tá bom? Infelizmente, nós vamos encerrando assim, deixando um beijo grande por todos que estão aqui presentes, um beijo no coração de cada um beijo no coração do Marcelo, tá? E é isso. Até nosso próximo encontro, pessoal.